Às vezes, cada um de nós, quando olhamos, desempenhamos uma função nesse mundo. E cada um exercendo a sua atividade, seja escola, empresas ou no lar. E aí parece que é uma repetição de coisas, e parece que semana após semana parece que não acontece nada diferente, mas existem momentos, e eu espero que você já tenha tido esse momento, em que nas atividades simples do dia a dia, nas atividades, eu diria assim, do ordinário, no dia a dia, acontece algo que muda completamente tudo. Hoje nós queremos ver a história de um homem que trabalhava num lugar que parecia maçante. Eu acho que deve ser muito difícil a pessoa, todo dia, está aqui o fulano, prende, coloca para lá. Mas o Senhor Deus dá aquela capacidade para aquela pessoa. Então, a gente gostaria de pensar na experiência relatada nesse livro sagrado, na Bíblia, acerca de um homem que ele estava lá exercendo a sua atividade, e eu penso que é a melhor coisa que pode acontecer com qualquer um de nós seres humanos. Você fala o que é? Ser surpreendido pela graça de Deus. Não tem algo maior não. Se você acha que tem algo maior, provavelmente, e eu falo isso com tristeza, tá? Provavelmente você ainda não foi surpreendido pela graça de Deus. Porque não é um susto. Não é algo que te espanta. É algo que te cativa. É algo que me cativa. É algo que nos atrai. É algo que invade a nossa vida. É algo que invade o centro de decisões da nossa vida. Invade o nosso coração. É algo que nos traz uma alegria diferente das alegrias. Como nós acabamos de cantar, o amor eu só conhecia em canções. Nós passamos a conhecer pela graça o perdão, o amor. Jesus. Acompanhe comigo, por gentileza, a experiência. Como isso pode impactar a pessoa. E eu estou falando de Atos 16. Apesar que está 16 a 34, vamos ler a partir do 19. E pegar esse grupo de versículos. Acompanhe a leitura, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: vendo os seus senhores. E aqui é a história. Está contando uma história real para nós. Vendo os seus senhores, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro, e é dessa pessoa que eu estava falando, que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Era o serviço dele. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. É
É um dia diferente para no trabalho dele. Abriram-se todas as portas. Soltaram-se as cadeias de todos. Olha como foi diferente o trabalho. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Vamos ler esse belo versículo juntos, irmãos? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele trazido e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Pai, essa é a tua palavra, inerrante, infalível, real. Nós, em tua presença, pecadores, totalmente necessitados de ti. Por isso, ajuda-nos, a mim e aos meus ouvintes, meus irmãos, todos nós. Que o teu Santo Espírito nos ilumine e que a tua palavra faça sentido para nós. Que o Senhor também transforme vidas à semelhança daquilo que acabamos de ler. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Essa é a experiência que eu estava tentando chamar a atenção. E aqui nós temos uma família totalmente transformada pela graça de Deus. Aí você fala: por que você está falando que houve essa transformação? Por causa das atitudes após essa conquista da graça de Deus. Os atos de bondade. Se você olhar, ele, versículo 33, que lemos, naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Atitudes de bondade. Ele serve alimentos para eles. Eu tenho uma reflexão para a gente fazer. Nós brasileiros falamos assim: todos somos cristãos. Qual é o momento em que você acha que essa certeza entrou no coração, em que você consegue ver atos sem Cristo e atos com Cristo? Porque o que nós estamos verificando aqui é algo que recebemos. É como se naquele dia Deus decidisse, e Ele decidiu, conquistar um pecador com a sua graça, para que nunca mais essa pessoa voltasse a ser a mesma. Dê uma olhada em Efésios 2, 8 a 10. Quando Paulo fala de salvação, salvação dos nossos pecados, ele fala: isso é uma graça. Vamos ler juntos? Porque pela graça sois mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
É um presente. É um presente que não merecemos. E ele não vem de obras. Vamos ler juntos? Não de obras, para que ninguém se glorie. E a mão dele nos toma. Somos agora feitura dele. É como se nós tivéssemos algo. Eu nasci de novo naquele dia. É o novo nascimento. A graça de Deus, ela nos faz renascer para Deus. Vamos ler juntos? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos pensar na vida dos outros? Na vida do carcereiro. Olhando a vida do carcereiro, antes da sua experiência de salvação. É possível a gente ver o seguinte, olha o versículo 23 e 24. Não é que parece que está só naquela mesmice do trabalho? Olha o que diz, voltando para Atos 16, 23 e 24. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Ele tinha que colocar o povo na prisão, era o trabalho dele, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Aqui nós temos o seguinte, e essa é a experiência nossa que nos liga com a experiência do carcereiro. Enquanto não vêm as provações, a vida de uma pessoa não cristã, não convertido, transcorre sem nenhuma marolazinha. Na boa, normalmente. Ele recebeu a ordem, leva para o cárcere interior e prende os pés no tronco. E aí de repente surge uma coisa. Aconteceu algo inesperado. Versículo 27. Está lá, estava trabalhando, deu uma cochilada, era para estar guardando os prisioneiros, mas tinha um turno que podia dormir um pouquinho. O carcereiro, ele despertou do sono. Quando ele olhou que as portas do cárcere estavam abertas, puxando da espada, ia suicidar-se, porque ele pensava, estava supondo, que os prisioneiros tivessem fugido. Quando surgem as provações, nós buscamos soluções em nós mesmos. É isso aí. Eu quero resolver. Nem que eu preciso me matar, mas eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Como? Puxando da espada e caminhando para a rota do suicídio. Que dor. Irmãos, vocês percebem como é um assunto da escola bíblica por causa disso? Que coisa dolorosa. O que é bom? O bom é que vem, é que Deus se lança na nossa vida. Isso é graça. Graça é quando Deus invade o nosso coração e nos entrega o que nunca merecíamos. Amor, bondade e perdão. Isso é impressionante. Enquanto as provações não vêm, estamos pensando na vida dele, tudo transcorre normalmente. Quando surgem as provações, busca soluções equivocadas. Mas em terceiro lugar, pela graça de Deus, e aí é graça, a cegueira espiritual do não convertido, do não cristão, ela é vencida. Dê uma olhada como versículo 29 e 30. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, ele entra precipitadamente. Irmãos, tenta captar a emoção do que está acontecendo aqui. Olha o que o texto diz. Trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Não esqueça do versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam, inclusive o carcereiro. Tem alguém ali dentro da prisão que sabe que Deus está completamente ocupando aquela prisão, dominando sobre todos os corações.
E que Ele é o Deus que milagrosamente, Ele arromba as prisões. É o Deus que às vezes, amorosamente, arromba e frustra os nossos planos. A tentativa frustra de viver sem a intimidade com Ele. Ele transtorna a nossa vida, para que a nossa vida, transtornada por Ele, se torne uma outra ferramenta, ao perceber que existe um Deus em que todas as coisas, nas suas mãos, cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Conversão é vir para a igreja, mas conversão é quando Deus alinha o nosso coração pecaminoso com o coração bondoso, misericordioso, amoroso, e ainda nos diz assim: tu és agora meu filho, eu te amei. Nada se compara a isso. Que surpresa o pecador tem. Por que eu estou falando isso? Olha essa pergunta, leiam comigo o verso 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Como é que você vai escapar da ira de Deus? Você fala, que ira? Dê uma olhada na história humana e dá uma olhada no Calvário. Ao Senhor, está lá o Santo Jesus, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estão lá por sua causa, pregando as suas mãos. Estão lá por minha causa, pregando os seus pés. Estão lá colocando a coroa de espinho. Estão lá atravessando o lado dele e mostrando a gravidade da ofensa ao Deus Santo, quando ele envia essa pessoa para morrer por nós. Evangelho é a boa notícia que nós não somos donos do nosso destino. Evangelho é a boa notícia de que Jesus quer cuidar da nossa vida completa. Dê uma olhada. Tem um momento em Gênesis 12:1 que Deus fala para Abraão assim: Abraão, na tua semente serão abençoadas, benditas todas as famílias da terra. Está aí a prova. Temos uma prova. Quando há conversão, quando essa conquista da graça de Deus, quando há uma mudança de rota, a Bíblia não é mais estranha, a oração não é mais estranha, estar no lugar onde se busca a Deus não é mais estranho, é algo prazeroso. É o livro que me guia e alimenta a minha alma. Deus fala comigo e eu respondo em oração. Quando há essa mudança, quando essa conquista, toda a família é abençoada. O carcereiro pergunta a Paulo e Silas: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Não ficam cansados, mas o versículo realmente nos ajuda. É o que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida, que nós descansemos. Deus está falando assim: tem um sossego para a sua alma. Quem? Vamos ler? Crê no Senhor Jesus, e serás tu. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os da sua casa. Que coisa! Deus estabeleceu uma conexão com a vida dele, e Deus agora está conectando a família com ele. Deus entrou pela sua vida e conquista o lar. Que bênção! Ou seja, a palavra de Deus, ela já te impactou assim, como impactou o carcereiro.
Você fala, como é que eu sei disso? É se você já se rendeu a Jesus, e isto, a semelhança dele, trouxe a palavra de Deus para o seu lar, trouxe a oração, trouxe a presença de Deus para casa. Esse Deus virou aquilo que nós buscamos em tantas coisas, o refúgio verdadeiro. Vem cá, qual é a tua segurança? Está vendo aqui minha casa, não? Está vendo aqui os amigos? Mas esse negócio vai passar. Qual é o teu único conforto na vida e na morte? É a pergunta do Catecismo de Heidelberg. Qual é a tua segurança na vida? E nós estamos aqui celebrando essa noite, hoje é dia de festa. Quem entrou e viu, tinha bolo ali. Ainda bem que esconderam para não ficar atento, mas é festa hoje. Qual é a segurança? Se perguntar ao carcereiro, que segurança você achou? Ele ia cantar um hino dos presbiterianos nossos. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo vida. Não vai dar certo. Paz. Como é que a gente vai virar as costas para isso? O carcereiro, eu quero para mim e para minha família. Que bênção! Essa é a mensagem da igreja para todas as famílias que estão aqui. É a mesma. Que Deus imutável. Qual é a mensagem? Crê no Senhor Jesus. Como? De coração. E a bênção? Você vai ser salvo. De quem? De você mesmo, que acha que pode viver sem a satisfação em Deus, sem a direção dele. É ser salvo de você mesmo. E o que mais? Dos nossos pecados. Quantas vezes você pecou hoje? Um dia desse eu fiz uma conta aqui que foi horrível. Se pecar uma vez por dia, dá 365 pecados por ano. Aí eu peguei e fiz uma multiplicação de 365 para dar uma média de 70 anos. Parece que essa conta, se não estiver errada, dá 25.500 pecados. Onde é que você vai pôr essa coleção? Como achar remédio para tanto? Isso se for uma pessoa gente boa. Pecar quantas vezes por dia eu falei? Eu acho que não tem aqui não. Pensando em pensamentos, palavras e atos, o diagnóstico da Bíblia a nosso respeito é: todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. O que nós temos para a gente pensar como família nessa primeira parte? Tal como o carcereiro de Filipos, antes da sua conversão, pensando em nós aqui, os líderes de família, muitos chefes de família hoje estão desesperados diante das pressões da vida. Problema do desemprego, ameaça de demissão, dívidas insolúveis, dificuldades nos relacionamentos familiares e enfermidades. Como é que o nosso coração lida com tudo isso? Aprendemos aqui que somente o Evangelho da graça de Deus pode acalmar o coração. E a semelhança do carcereiro, acender uma luz na nossa vida. Qual luz? João 8,12, para a gente finalizar essa parte, por favor. Cadê o seu Devaldo? Ei, foi bênção mesmo, muito obrigado. Vamos ler juntos? Eu vou ler uma parte e vocês terminam. De novo lhes falava Jesus dizendo: qual o contrário desse versículo? Só tem uma luz, é Ele. Quem não me segue, anda em trevas. Quem não me segue, literalmente está morto. Porque nós precisamos dele, a luz da vida. A igreja, os irmãos que estão aqui, que já tiveram a experiência da bondade do Senhor, não podemos, à semelhança de Paulo e Silas,
nos omitir na proclamação da boa nova da salvação em Cristo. Certamente, há muitas famílias, nos nossos relacionamentos, necessitando da mesma graça que nos alcançou. Qual é a situação espiritual sua e da sua família? Mediante a leitura que fizemos de João 8,12. Tem uma prova que nós podemos fazer. Nós já vimos que ele foi impactado pela graça. Já vimos que foi um divisor de águas. Esse carcereiro, ele fala: pai, depois daqueles prisioneiros que vieram com o evangelho, a minha vida agora é antes daquele dia e depois daquele dia. Ele, seja mais específico, é antes de Cristo e depois de Cristo. Você pode falar isso? Explica a sua vida. Todas as vezes que eu falo isso, aí dizem que eu sou tão velho que o filme que mais me cativou foi As Aventuras de Pi. Velho mesmo. Porque acontece um tanto de coisa na vida do Pi, chega lá no final, o pessoal da seguradora fala assim, que ele estava lá na batalha dele com aquele tigre dentro do barco. Tinha tido a maior desgraça. E ele está lá, lutando com o tigre. E acontece isso, quase fere ele, quase coloca. Chega lá no final, a seguradora do navio fala assim: o que aconteceu, hein? Aí ele vai dizer: olha, o navio se pedaçou todinho. Aconteceu. O que sobrou? Sobrou o tigre dentro. Aí ele falou assim: quantos dias? Aí falou, foi falando. Aí o cara da seguradora falou assim: das duas coisas, ou ele está mentindo ou ele é doido. Foi o que ele pensou. Ele falou assim: faz o seguinte, conta a história sem o tigre. Aí ele, parecia que não fazia sentido. A sua vida faz sentido sem Cristo ou faz sentido com Cristo? O que dá sentido para a sua vida? Onde é que você busca significado? O carcereiro só tem um significado agora: Cristo. Aí sabe o que ele fez? Isso é tão real que eu quero aprender mais de Jesus. Olha o que ele fez. Quando há conversão, se compromete com a igreja. Perceba que esse compromisso com a igreja vem com o impacto da graça. Conquista o coração, converte o coração, dá sentido novo à vida. É impactado porque o amor de Deus é derramado no coração. É constrangido pelo amor de Cristo, no sentido de o coração agora está apertado. Antes apertava com tantas coisas, mas agora é Cristo. Olha o verso 33. Vamos ler juntos? Atos 16, 33. Diz assim, ó: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Como é que termina o texto? A seguir, ele se submete ao selo que é dado àqueles que se tornam membros da igreja. Ele é batizado. Tem uma pergunta no nosso breve catecismo que diz assim: o que é batismo? Aí o batismo é um sacramento do Novo Testamento, no qual Cristo ordenou a lavagem com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal e selo. Observe o que aconteceu com o carcereiro. Talvez seja a sua experiência espiritual. Ele estava unido com o pecado contra Deus. Ele tinha uma certa indisposição para Deus. O Evangelho chegou. Ele se une a Cristo contra o pecado. Isso é Evangelho em nós. A união mística com Cristo contra o... Por isso que nós cantamos aqui, ó: Ele me transformou. Foi o que nós falamos aqui. Aí a seguir, o irmão empolgado falou assim: o que aconteceu? Ele: Jesus Cristo mudou o meu viver. Que privilégio! Que privilégio nós, tão pecadores, ser invadido por uma graça tão maravilhosa. Ele nos une a si mesmo. Só que não é só isso.
perdoa os nossos pecados pelo seu sangue, regenera pelo seu Espírito, nos adota na família de Deus e nos dá a vida eterna. E aí, compromisso com a igreja. Queria falar para aqueles que serão batizados e serão recebidos como membros da igreja, nesse ponto. E se você não foi adulto, você entendeu a graça de Deus, faça igual o carcereiro. Se compromete com a igreja. O batismo nunca deve ser negligenciado, colocado de lado. Todos aqueles que de fato são de Cristo, convertidos a Cristo, devem ser batizados, sendo admitidos como membros na igreja visível, assumindo um compromisso público de pertencerem a Cristo e de servirem agora como membros da sua igreja. Sabe por quê? O que é a igreja? Uma frase bem curtinha. Pense a responsabilidade. O corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, as mãos dele são as nossas, os pés dele são os nossos, a nossa mente. Que privilégio sermos a igreja, o corpo de Cristo. Sabe por que eu estou falando isso? Para todos nós, essa reflexão agora, nessa segunda parte. Há uma tendência, hoje, é muito comum, não sei se é a sua vivência, espero que não seja. Há uma tendência de se viver a fé apenas como uma experiência interior, pessoal. Eu sou a igreja, aí está lá em casa. Mas na perspectiva cristã, tanto essa confissão pública, quanto a vinculação à igreja visível para a comunhão e a missão da igreja, são exigências bíblicas. Dá uma olhada nesse texto de Filipenses 1, 27. Leia comigo. Vê que a fé cristã, ela é para ser vivida comunitariamente, juntos. Mas sabe de uma coisa? Tem gente difícil demais na igreja. Venha fazer parte. Você deve ser uma pessoa difícil aí fora. Agora vem ser difícil aqui dentro da igreja com a gente. Porque aqui é o lugar onde a graça de Deus está trabalhando. Pela palavra, pela comunhão. Venha fazer parte dos difíceis. Mas tem gente na igreja que é hipócrita. Venha fazer parte. Venha fazer parte dos hipócritas que querem aprender a andar na luz de Cristo, para que Ele possa iluminar a nós e o seu caminho. Venha fazer parte. Vamos ler juntos? Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha como isso é real. Hebreus 10, 25. Por isso que o carcereiro não perdeu tempo, se comprometeu. Hebreus 10, 25. Por gentileza. Tem alguns que têm certos costumes que os crentes não devem se juntar. Olha o costume, vamos ler. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A conversão, ela provoca uma mudança radical na vida do pecador. Romanos 6, 22. Olha esse rompimento. Agora, porém, vamos ler juntos? Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, mudança na vida, abençoou a família dele. Segundo lugar, quis estar com aqueles que foram alcançados pela mesma graça. Terceiro e último lugar, quando há conversão
Já se comprometeu com a igreja, a comunhão, se comprometeu com Cristo e a alegria se instalam. Qual é a fonte de alegria da sua família e da sua vida? Ontem eu estava lembrando da cachoeira de Iracema, na seca e quando está bem cheio, quando tem muita água. Vocês já tiveram a visão das duas experiências? A sua alegria é aquela cachoeira, depois você vê na internet, se você nunca foi lá nas dois períodos, mas é uma tristeza ir lá e ver ela na seca. Só aquele filete de água. Mas quando você vai, você fala, pai, não dá nem para entrar, de tão cheio. Não vai dizer que o carcereiro não tinha alegria. Mas qual é a fonte da sua alegria? Nós estamos falando de uma alegria fruto da presença de Deus em nós, do Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O que nós estamos falando é isso, é Deus invadindo corações. Essa alegria que nós estamos falando, é a alegria de Deus na alma. Vamos ler o verso 34? Aí vocês vão entender que está chegando no fim, não é isso? Vamos ler juntos? O 34? Olha aqui o 34. Está projetado aqui ele, Marcelo. Está projetado aí, vamos seguir o que o Marcelo projetou. Vamos ler juntos? Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus. Por isso que eu perguntei sobre a sua fonte de alegria, porque o Evangelho, ele nos coloca na fonte. Se não vai acontecer, aconteceu com aquela... Lembra um dos cânticos das águas purificadoras, da mulher samaritana? O Senhor fala assim, olha, dá um pouco de beber. Aí ela já viu que realmente Jesus rompe com todos os rótulos sociais e ama todos os pecadores. Mas fala assim, ei, tu sabias de uma coisa? Quem beber dessa água vai tornar a ter sede. Mas aquele que tomar da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí você fala, e como é que é isso? Falo, não, o negócio vai ser tão intenso que vai sair água de você como uma fonte. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que você acha de Deus jorrar da sua vida, jorrar na família? Que transformação, que mudança. Dá vontade de pular de alegria. Mas a gente manifestava uma grande alegria. Qual era a fonte? Porque creram em Deus. Percebe que a crença em Deus é algo que... Provérbios 23, 26, vão dizer que é um moto meu, mas poderia ser o da sua vida também. Olha esse Provérbios 23, 26. Onde é que a coisa acontece? É dentro mesmo. Vamos ler juntos? O que Deus quer fazer com a minha vida? Só isso, te chamar de filho. Vamos ler juntos? Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos. Que transformação. Deus vem e destrói os nossos ídolos. Aí você fala, qual ídolo? Aonde nós buscamos significado que não seja Ele, Ele destrói. Ele vem destronando e dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Como é que é isso? Dá-me, filho meu, o teu coração, que as decisões suas sejam orientadas por mim. A conversão real, ela é precedida de quebrantamento espiritual, de experiência de perdão, mudança de disposição. Na conversão, o Espírito, ele promove. Aí você sabe se é convertido ou não. E aqui não é autoajuda. O Espírito Santo invade a alma, muda a maneira de pensar, alinha o pensamento com Deus, sentimento,
as afeições mais profundas não são só para o Flamengo agora. Perdão, os flamenguistas, tá? Está falando de uma alegria maior. Eu sou vascaíno, mas não posso falar isso também aqui, né? Mas sentimento. Mas hoje nós somos brasileiros, que amanhã nós temos compromisso. Pensamento, sentimento, maneira de falar, maneira de agir. Por que você faz o que faz? Essa é a pergunta para mim e para você. Qual é a motivação? Qual é a mola? Qual é o impulso? Para amar, para perdoar e para servir. Qual? Tem uma coisa que acontece quando nós nos convertemos. Talvez a maior evidência da conversão. Tinha um mestre chamado pecado, que nos ensinava. E agora nós temos Cristo. Nós nos tornamos ensináveis por Deus. Dá uma olhada se não é assim. Para que nós sejamos maduros para Deus. Que conquista admirável. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Leiam comigo esses dois versículos. Toda a Escritura, olha como é diferente. Ela é inspirada por Deus. Se nós entendemos o Evangelho, o livro de Deus, ele passa a ser útil para, aí você vai dizer no seu coração, para o meu ensino, para a minha repreensão, para que eu seja corrigido, para que eu seja educado por Deus na justiça, com propósito celestial. O 17. Olha o propósito. A fim de que o homem e a mulher, de quem? De Deus. Nós estamos falando de pertencer ou não a Deus. E olha a maturidade. Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que bênção. Que bênção o Senhor. Ou seja, nós vimos uma família transformada pela graça. A família do oficial foi transformada pela graça, a família do centurião Cornélio, a família da comerciante Lídia, a família de Crispo foi transformada. Deus quer transformar a sua família. Você fala, qual molde? As mãos mais seguras. Qual meio? O único Salvador amoroso, Cristo. Nessa noite, nós somos chamados a trazer a palavra de Deus para o nosso lar, a crer em Jesus e a viver para Ele. Sabe por quê? Pegando um texto de 1 Timóteo 5,8, diz assim, ó: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Que todos nós, ao ouvir a disposição da graça de Deus, de invadir nossa alma, transformar a nossa vida, por meio de Cristo, e abençoar a nossa família, eu só tenho um apelo para te fazer: renda-se a Cristo hoje, se ainda não fez. Você fala, por quê? É porque a sua vida nunca mais será a mesma. E a família nunca será a mesma. A palavra vai trazer mudanças. Nessa noite, nós vimos a família transformada pela graça. E você fala, e o que essa graça pode fazer? Nós vimos que ela pode trazer conversão e bênção sobre a família. Nós vimos que ela pode trazer um novo compromisso. Quando Deus invade a agenda do nosso coração, Ele coloca uma agenda conectada com o seu povo. Isso tudo nos leva a uma vida de comunhão e alegria. Mas, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, possa trazer um novo direcionamento. E se Ele já fez isso, alegre-se no Senhor.
Alegre-se no Senhor. Vamos orar e ilustrar o que vimos nessa noite. Vamos ficar de pé um pouquinho? E se você entendeu a mensagem, eu sei que você vai cantar com os irmãos uma coisa, pedindo isso do Senhor. Você vai pedir do Senhor isso.